Nunca se viu um número tão grande de pessoas ansiosas como os nossos dias. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o país com maior índice de transtornos de ansiedade. 9,3% da população sofre algum transtorno de ansiedade, sem contar com as demais pessoas que vivem no seu dia a dia ansiosas e não necessariamente diagnosticado como um transtorno de ansiedade, mas é aquela ansiedade nossa de cada dia. Como viver, ou reduzir, ou pelo menos lidar com a ansiedade que afeta tanto as pessoas e muitas das vezes atrapalha mesmo as pessoas de viverem felizes e em paz. Vamos falar um pouquinho sobre isso do ponto de vista da fé. Vem com a gente, porque você vai ser muito abençoado, muito abençoada por este vídeo. Olá, amados, aqui no nosso canal Academia da Vida, sejam muito bem-vindos. Deus quer falar contigo, Deus quer te abençoar. Nossos vídeos sempre trazem alguma coisa prática do dia a dia que muda e molda as nossas vidas e nos fazem mais preparados para enfrentar o dia a dia. E olha, a ansiedade é um dos maiores problemas dos nossos dias. Crianças ansiosas, adolescentes ansiosos, adultos ansiosos. Por que as pessoas vivem tão ansiosas nos nossos dias? E como lidar com isso do ponto de vista da fé, da espiritualidade? Porque a gente sabe que muitas questões precisam realmente de um acompanhamento profissional, que jamais pode ser desprezado, é muito importante. Mas raramente uma pessoa adquire um transtorno mental de uma hora para outra. Geralmente, principalmente quando a gente fala de ansiedade, isso começa lentamente, às vezes com pequenas preocupações, às vezes com problemas do dia a dia. A pandemia, por exemplo, gerou muito, porque as pessoas ficaram realmente muito inseguras quanto ao presente, como quanto ao futuro. E, aliás, o que é ansiedade? Senão uma antecipação do mal, uma antecipação do perigo. É quando nós estamos tão inseguros quanto à nossa realidade, estamos tão inseguros quanto ao nosso futuro, e por isso começamos a gerar preocupações extremas. Então a ansiedade ela é uma antecipação. Nós começamos a formular medos, receios infundados. Sabe, quando você começa a imaginar coisas que não vão nem acontecer, coisas que provavelmente jamais acontecerão, mas nós começamos a antecipar. É como aquela pessoa que acha que vai morrer de determinada doença, do nada, só porque ela acha que isso vai acontecer. Então a ansiedade ela vem dessa antecipação, dessa preocupação com coisas que ainda sequer aconteceram. E quando nós encontramos na Bíblia, quando a gente para pensar que há cerca de 2000 anos, um dos principais, ou o principal apóstolo de Cristo, ele já falou, já mencionou, já falava, já escrevia para a igreja sobre esse assunto, a gente fica, meu Deus, a ansiedade então ela não é coisa exclusiva dos nossos dias, embora os nossos dias tenham ampliado muito essa questão. O apóstolo Pedro, quando ele escreve à igreja, na primeira carta, no capítulo 5, ele diz o seguinte no versículo 7, olha aí, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. Quando a gente olha isso, parece simples, né? Mas pode realmente tornar-se uma coisa simples. Então, uma das recomendações bíblicas sobre ansiedade é, olha, você precisa lançar a tua ansiedade sobre o Senhor, você precisa lançar a sua ansiedade sobre Deus. E aí você pode falar, sim, mas eu creio, eu sirvo a Deus, eu tenho feito isso, mas a minha ansiedade não tem passado. A grande questão é, preste muita atenção no que eu vou falar, muitas pessoas, elas vivem a fé, elas se comportam em relação à fé de uma maneira muito automática. E a fé, ela é como se fosse um ingrediente utilizado dentro de uma receita, em que você usa, né, os demais ingredientes, mas aquele é essencial. Sem ele vai desandar tudo. A fé não é o ingrediente único de uma receita. Ela é um dos ingredientes de uma receita. E o que significa isso?
Poxa, está complexo isso. O que eu quero dizer é o seguinte, não adianta você falar assim, então eu tenho que lançar sobre ele, a Bíblia fala que eu vou lançar sobre ele as minhas ansiedades, eu lanço as minhas ansiedades, eu estou até aqui balançando a perna, você não consegue ver daí, é óbvio, mas a minha perna está balançando, sabe, porque eu estou aqui realmente imaginando uma pessoa ansiosa e falando e balançando as pernas, né, e falando, eu tenho que lançar sobre eles as minhas ansiedades, eu lanço sobre eles as minhas ansiedades porque Deus tem cuidado de mim, eu lanço, e a pessoa fica repetindo isso de maneira muito ansiosa. E a pessoa acha que só porque ela vai ficar repetindo isso, a sua ansiedade vai passar. Então ela está usando a fé como se fosse o único ingrediente e está desperdiçando os outros ingredientes. Primeiro, quando eu lanço a minha ansiedade sobre o Senhor, eu tenho que entender o que é ansiedade. Eu já falei aqui, é a antecipação. Ansiedade é você sofrer por antecipação. É você ficar imaginando e inseguro com coisas do amanhã. Quando eu lanço sobre o Senhor, eu descanso nele. Eu corro risco. Sabe quando Pedro ele sai do barco para andar sobre as águas porque Jesus falou, vem, e ele sai do barco correndo o risco, e ele começa a andar sobre as águas correndo o risco de afundar? Então quando eu me lanço sobre o Senhor, entrego a Ele, eu estou correndo os riscos. Eu não posso mais ficar preocupado com aquilo que eu já coloquei nas mãos de Deus. Mas Pedro acabou afundando. Afundou porque ele começou a preocupar-se. Ele começou a olhar para os ventos, para as ondas, e o seu foco, quando eu falo foco, não é o seu olhar, não é ele ter visto, o foco mental dele foi para aquelas coisas. Ele começou a ficar receioso, ele começou a ficar preocupado, ele começou a imaginar o que aconteceria com ele. Ele deixou naquele momento de confiar na palavra de Jesus que estava diante dele. Enquanto ele olhava para Jesus, ele conseguia caminhar sobre as águas. Então, quando a gente lança sobre o Senhor, a gente confia. Então eu preciso me lançar à água, eu preciso correr o risco. Então não tem como você lançar sobre o Senhor e continuar preocupado. Ai meu Deus, ainda bem que eu lancei para o Senhor. Ai meu Deus, ainda bem que eu orei, ainda bem que... Você continua com a mesma preocupação. Você sabe o que é interessante? Quando a gente vai ler o versículo anterior a esse, eu quero ler aqui com você, deixa eu colocar aqui o versículo anterior, nós lemos o versículo 7, né, lançando sobre ele, a ansiedade. O versículo 6, que parece que não tem nenhuma relação com o versículo 7, as pessoas pensam que não tem, mas tem. O versículo anterior diz assim, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Humilhar-se debaixo da potente mão de Deus significa dependência completa. Tornar-se tão pequeno para o Senhor. Tornar-se como o bebezinho que nada pode fazer por si e por isso confia inteiramente nos seus pais. E o confia aqui entre aspas, né? Criança, bebê não pode exercer confiança, simplesmente ele está entregue aos cuidados dos seus pais. Então tem pessoas que não conseguem isso, exercer essa humildade, até porque não entendem o que é humilhar-se, o que é ser humildade. E quando a gente vai para o versículo posterior ao versículo 7, que o versículo 7 foi o principal, né, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Olha a relação do versículo seguinte com o versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então quando você pega pelo menos esses 3 versículos, você vai entender, eu preciso confiar completamente em Deus, isso é um exercício de humildade, é entregar e deixar. O versículo seguinte ele vai falar, eu preciso, agora que eu já lancei sobre ele, ser sóbrio. Então não adianta você lançar sobre ele, eu vou lançar sobre ele, e você continuar vivendo sem sobriedade, intoxicado por sua mente cheia de preocupações, medos. Se você ainda vive cheio de medos, inseguranças, preocupações, você está como Pedro que olha os ventos, as ondas e por isso afunda. Ser sóbrio é ter uma mente que enxerga a realidade e não a antecipação dos fatos. Quando eu começo a enxergar aquilo que não é real, aquilo que não existe, aquilo que eu acho que vai acontecer, eu não estou sendo sóbrio. Uma das principais características da sobriedade é conseguir enxergar os fatos, a realidade como ela é, e não como ela possa ser, não como talvez seja,
mas é como ela é. Vigiai. O versículo 8 continua, sede sóbrios, vigiai. Por quê? O diabo está procurando pessoas que estão dando lugar para ele agir, colocando medo, insegurança, ansiedade, pavor, fobias. E quando você abre a brecha e ele percebe, ele vai entrar. Ele vai potencializar os maus sentimentos dentro de você. Eu não trouxe aqui, mas você pode pesquisar depois. Você sabia que os cachorros, cachorro mesmo, ele sente, pelo seu olfato, ele sente o medo das pessoas. Quando estamos com medo, nós exalamos um odor que os cachorros conseguem identificar. E por isso que, às vezes, o cachorro ele é tão feroz, porque ele sabe que a pessoa está com medo. O diabo, ele é assim. Ele, quando percebe que você não tem fé, que você diz que tem fé, que você leu e repete o versículo, e até ora, mas ele vê que no fundo você não confia em Deus, ele percebe isso, ele fica andando de redor, buscando a tua brecha. Quando você fica, meu Deus, e aí você fica, eu vou ficar desempregado, e como é que vão ficar meus filhos, como é que vai ficar a minha família, eu vou ficar desempregado, porque falaram aí, há um boato de que vão mandar alguém embora da empresa, e meu Deus do céu, e você começa a antecipar o diabo, opa, e ele começa a te atormentar com esses pensamentos. Então tome muito cuidado. E já que o nosso tempo aqui está muito curto, eu quero complementar, correndo mesmo, tá? Por causa que, infelizmente, o nosso tempo é curto. Eu quero complementar com o que Jesus, o próprio Jesus, fala sobre isso. Jesus também ele fala sobre ansiedade. Lá no livro de Mateus, no capítulo 6, versículo 34, Jesus vai dizer o seguinte, olha, não vos inquieteis, não vos perturbeis, não fique preocupado pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta o mal de cada dia. Basta a cada dia o seu mal. Jesus não está falando... Aliás, tudo que eu mencionei aqui para você desde o início não significa, bom, então eu vou relaxar, tudo está na mão de Deus. Não. Estamos falando aqui, Jesus falou de preocupação. Estamos falando aqui de antecipação. Jesus fala, olha, não fique antecipando os problemas de amanhã, porque você ainda nem sequer conseguiu resolver os problemas de hoje. Viva um dia após o outro. Basta o mal de cada dia. Então eu não preciso me preocupar com as minhas contas. Então assim, estou com vontade de ir para o shopping gastar, vou para o shopping gastar. Em momento nenhum a Bíblia nos dá a entender isso. A Bíblia está falando, Jesus está falando sobre preocupação. Inquietação é viver aflito pelos problemas de amanhã. Você precisa se organizar para que você tenha um futuro melhor. Quando você se organiza, você não tem inquietação, perturbação, ansiedade. O problema é que muitas pessoas não se organizam, não organizam a sua vida e por isso vivem o tempo todo ansiosas. Lance sobre ele e viva em paz, tá? Deus te abençoe em nome de Jesus. Deixa o seu gostei para esse vídeo. Clique aí no gostei. Por favor, nos ajude, tá? Não sai do vídeo sem fazer isso. Se você não for inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal. Você vai ser muito abençoado, tá? Fique com Deus. Deus te abençoe. Que toda ansiedade seja eliminada da tua vida em nome de Jesus.